Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. A Eliana de São Paulo nos pergunta: Paulo, está todo mundo falando no filme O Segredo como sendo um caminho para a libertação financeira, sucesso pessoal e felicidade. Qual é a visão da Fraternidade Branca sobre esse assunto? Eliana. Primeiro, Eliana, vamos deixar claro para os nossos ouvintes qual é a proposta do filme O Segredo. Aqueles que não viram o filme precisam conhecer um pouquinho mais para que a gente possa responder sua pergunta. O filme O Segredo, The Secret, explica uma das leis de Deus e a coloca como o caminho para o sucesso. A lei que é ensinada no filme é a lei da atração, e ela é reconhecida e ensinada pelos mestres ascensos. Esta lei ensina que assim como nós somos por dentro, nós também somos por fora. Os mestres nos dizem isso em vários ensinamentos. Ou seja, tudo aquilo que pensamos e desejamos, nós atraímos. Porém, esta é apenas uma das partes do processo. A aula dos ciclos cósmicos ensina isto com perfeição. O ensinamento dos ciclos vai muito além desta informação. Sabem, eu penso que este filme é muito importante, pois mostra excelentes técnicas para conseguir colocar a lei da atração trabalhando a nosso favor, a favor da nossa vontade. O filme é realmente um bom incentivo para sermos positivos e felizes. O que o filme ensina, na verdade, não é novidade no meio esotérico. Joseph Murphy já ensinava isso há muito tempo no seu livro O Poder do Subconsciente, um livro que eu li quando eu tinha meus 16 anos de idade. Eu escrevi um texto recentemente para as Gotas de Sabedoria, amigos, sobre esse filme, com o título O Segredo versus a Missão. Começa assim: o ensinamento passado no filme O Segredo, filme muito comentado entre os esotéricos hoje em dia, com certeza é aprovado pelos mestres ascensos, mas com uma pequena divergência. Os mestres ascensos nos ensinam que precisamos pedir a Deus que nos mostre qual é o nosso plano divino ou missão divina, algo que temos que manifestar na Terra. E isso é negado no filme. No fim do filme eles negam isso. Só uma coisa pode nos deixar inteiramente felizes, amigos. E isso não é dinheiro, não é casa bonita e confortável ou carro do ano. A única maneira de ser feliz é descobrir o que o Pai Celestial quer que você manifeste para seus irmãos na Terra. Deus aprova a abundância, mas o trabalho precisa ser completado. A missão, então, é tão ou mais importante do que o segredo. Posso ser feliz cumprindo a vontade de Deus, mesmo sem abundância em minha vida, mas serei um eterno infeliz se tiver abundância e não for capaz de me entender com o Criador. Isso porque nós somos co-criadores com Deus. O Espírito de Deus busca a materialização através de seus filhos. Qual é a sua missão para transformar o mundo da matéria? Qual é a energia espírito que deve ser materializada através de você? Além desse texto, enviado às Gotas de Sabedoria, andei meditando bastante sobre o assunto e quero completar dizendo o seguinte: outras leis importantes que estão faltando para somar esta importante lei da atração são as seguintes: a lei do karma, a lei do plano divino, a lei do livre-arbítrio, a lei do perdão e a lei que diz que devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós ficamos meditando sobre algo que queremos, nós colocamos em ação a lei da atração. Os seres cósmicos começam a trabalhar para nos trazer aquilo que tanto queremos. O medo de algo faz com que a atração também ocorra. Isso ocorre porque, se temos medo, é porque dedicamos os nossos pensamentos para o medo. E assim nós atraímos aquilo que nós temos medo. Porém, o que vamos atrair também dependerá de outras leis, amigos. Por exemplo, falando da lei do livre-arbítrio,
Se eu quero possuir a sua casa e você não quer vendê-la, estarei indo contra a lei do livre-arbítrio, que diz que você tem o direito sobre a sua casa. Assim, os anjos de Deus não me darão esta oportunidade de possuir esta casa que é sua, porque eles respeitam a sua posse sobre esta casa. Caso eu insista nisso, nesse desejo de ter a sua casa, pode ser que os anjos caídos me atendam, mas não os anjos de Deus. Então vejam o problema. Simplesmente usar a lei da atração pode ser uma irresponsabilidade muito grande que nos traga sofrimento depois. Agora vejamos a lei do plano divino. Se eu desejo ser um milionário e isto estiver contra o plano de Deus, o plano que Deus tem para mim, os seres cósmicos de luz também não vão me atender. Só os caídos o farão, e isso dependerá do interesse deles sobre mim, sobre o meu plano divino. Temos também a lei do karma, que indica que se você agiu contra as leis de Deus, nesta ou em outras encarnações, você terá que recuperar essas energias mal qualificadas novamente. Elas são parte de você. Você nasceu para resolver e resgatar essas energias que um dia você mal qualificou. Elas vão voltar para você. Agora, se você estiver invocando a chama violeta para consumir o seu karma diário, estará livre dessa barreira. Se não estiver invocando a chama, só haverá um meio de resolver o seu karma, que é passando pelo mesmo mal que causou a outros. Assim, se você roubou de outras pessoas em uma vida passada, e nesta vida você colocar os ensinamentos da lei da atração em ação em sua vida, como diz o filme, e os senhores do karma tiverem determinado que você resolva o seu karma, de ter roubado dinheiro de outras pessoas, então não adianta você atrair dinheiro para a sua vida, porque você será roubado. E não menos importante que esta lei está a lei do perdão, que mostra que precisamos respeitar o livre-arbítrio e o preparo dos nossos irmãos, que também podem estar agindo errado, assim como nós já agimos antes. Sem aceitar que os outros errem, não seremos perdoados pelos nossos erros, e nem a invocação da chama violeta nos libertará. Assim, veja que a infalível explicação do filme O Segredo é falível. Sem entender que a primeira lei é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, e assim colocar esses ensinamentos em prática, nada pode lhe acontecer de realmente bom. Amar a Deus acima de tudo significa que iremos a Ele perguntar o que Ele quer de nós, o que é a vontade de Deus para nós, estudando e assim colocando em prática isso. Estudando ciclos cósmicos, você entenderá o que Deus espera de você. E então será capaz de meditar e desejar aquilo que Deus espera que você medite e deseje. Assim estará somando com Deus e sendo um verdadeiro veículo para a manifestação do Espírito da vontade divina. A lei da atração pode ser explicada assim. Quando pensamos, desejamos, falamos e agimos, impregnamos a nossa aura com essa energia de nossas ações. A aura é uma energia que nos envolve todo o nosso ser. Essa aura é um campo de força magnetizador dos nossos desejos. Acontece que existem duas outras forças que também atuam impregnando a nossa aura, além de nossos pensamentos, sentimentos, atos e palavras. Os pensamentos, sentimentos, atos e palavras que os outros, nossos amigos, inimigos, parentes, emitem em relação a nós. Toda vez que alguém fala de você, pensa sobre você, está transmitindo energia que vai atuar sobre a sua aura, além da aura da própria pessoa. Não adianta eu encher a minha aura com o sucesso e os meus amigos e parentes com derrotas. E, em segundo lugar, a porção do karma diário. Ou seja, o karma é formado por pensamentos, sentimentos, atos, palavras que eu emiti em uma outra época, quando eu não sabia o segredo da lei da atração. E este karma diário vai impregnar a minha aura também. Percebem a bagunça que isso pode causar? Assim precisamos ter certeza de que a nossa aura é pura e cristalina, sempre refletindo o que existe de bom. Para terminar, quero voltar a dizer que o filme O Segredo ensina com grande maestria a lei da atração. Isso é fato. Nessa lei eles são mestres. E eu indico o filme a todos vocês.
para ver e rever. O maior alerta é que o filme fale em ensinar que antes de desejar precisamos saber o que desejar. E isso não se pode fazer sozinho. Isso é algo para fazermos em conjunto com a nossa presença Eu Sou. Então, além de saber com Deus o que é que nós temos que mentalizar e atrair, e aprender a utilizar bem essa lei de atração, nós temos que purificar nossa aura de atrações que nós colocamos em ação em outras vidas, em ações passadas mesmo nessa, e manter segredo para que as pessoas não saibam aquilo que nós estamos desejando, porque se eles souberem, eles vão emitir energias de frequência diferente da nossa, porque a compreensão que os outros têm do nosso desejo é diferente do nosso. Um exemplo, se eu digo para vocês que eu quero construir uma casa em cima de uma montanha, de tal forma, assim, assim, assado, vocês vão interpretar diferente. E a consciência de vocês, de como essa casa vai ser, vai atrapalhar a manifestação daquilo que eu estou programando. Então, a gente só fala aquilo que é o nosso segredo para aqueles que têm relação direta com o sonho realizado. O engenheiro da obra, a sua esposa, seu marido, que vão participar e morar na mesma casa, que participam do sonho, etc. Então, para concluirmos este assunto sobre o segredo, este programa número 3 que vocês estão ouvindo refere-se ao filme O Segredo, liberado naquela época no YouTube. Vocês encontram ainda hoje esse filme no YouTube. Me parece que hoje em dia existem alguns filmes, ou um, eu não sei, lá na Netflix, mas eu acredito que esses filmes são baseados neste filme que nós estamos falando na aula. Então, por favor, não confundam uma coisa com a outra. Continuando. A Cláudia, do grupo Luz Violeta, escreveu: Caros amigos da Luz, gostaria de trabalhar no meu relacionamento familiar, que é um problema antigo e atualmente todos os irmãos se encontram em desarmonia. A que tipo de apelo devo recorrer? Tenho dúvidas se poderia usar os comandos de Astréia e Miguel ou a chama violeta. Grata, Cláudia. Cláudia, Elizabeth Prophet diz que precisamos orar até que o problema seja solucionado, ou até que sintamos que está na hora de parar. Os decretos para Astréia e Miguel e para a chama violeta são com certeza eficazes para todos os problemas. Contudo, depende muito da razão da desordem na família. Os mestres ascensos ensinam que onde quer que haja desordem, lá estão as entidades e os demônios atuando. E com esses caídos, meus amigos, Astréia e Miguel podem resolver o problema. Mas é preciso saber que se as entidades estão perturbando uma família, foi a própria família que atraiu as entidades. Assim não adianta expulsar as entidades e continuar a atrair outras entidades. Por isso Jesus dizia, quando curava as pessoas, vá e não peques mais, porque senão você vai atrair novamente entidades para cima de você. E problemas físicos, emocionais, que são gerados a partir dessas energias mal qualificadas. Se a desarmonia em sua casa tiver uma relação kármica, o que é muito comum, apenas o perdão e a chama violeta do perdão divino poderão atuar para resolver esse problema. Sem perdoar, não adianta invocar a chama violeta, a chama pode até preparar as pessoas para o perdão, mas o perdão tem de existir para que a chama possa consumir o karma. Se sua família está sofrendo desarmonia, eu sugiro que comece com um ritual diário, onde você inicia com o Pai Nosso e a Ave Maria logo pela manhã. E depois faça uma oração de seu coração pedindo a intercessão divina. Esta oração pode ser mais ou menos assim, com toda emoção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, eu peço intercessão divina no seio da minha família. Senhor Deus, envia o seu Espírito Santo para unir a minha família e permita que possamos nos perdoar e nos entender mutuamente. Conte a Deus tudo o que está ocorrendo em sua família, mas põe emoção em suas palavras. Você já viu um pastor evangélico fazendo uma oração com emoção? É por aí mesmo o caminho. Cada religião tem suas qualidades mais fortes e os evangélicos são mestres em colocar suas emoções quando oram a Deus. Para muita gente pode parecer show, mas nem sempre.
Os evangélicos aprendem a orar com emoção. Eu costumo dizer isso para aqueles que estão aprendendo. Quando você sente a emoção, que você está com toda a sua emoção falando com Deus, você realmente consegue remover montanhas de problemas. Depois da invocação inicial e da oração do seu coração, dedique uma boa série de comandos de luz violeta para Saint Germain, comandos de luz branca e azul para Astréia e São Miguel, e o comando para a chama da harmonia. Todos estão disponíveis em nossa página e em CD também. Essa semana, liberamos a oração para a proteção e união da família, que também pode ajudar muito. Para conhecer, clique no botão Oração e escolha a oração número 21. A oração para a proteção e união da família. Vamos lá, eu espero vocês. Clique agora no botão Orações e depois escolha a oração número 21. Coloque a mão esquerda em seu chakra do coração, no centro do seu peito, e a mão direita para frente. Fale esta oração em voz alta e com energia. Mais ou menos assim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, em nome da minha poderosa presença do Eu Sou e do meu Eu Superior, em nome de Hélios e Vesta, Jesus Cristo, a Mãe Maria, o Arcanjo Rafael, eu, põe seu nome, Paulo Rodrigues Simões, invoco a intercessão divina na vida da minha família, nomeie a família. Pedimos a fortificação da nossa família, a união e a compreensão mútua de todos os seus participantes. Invocamos o Cristo cósmico para que proteja a nossa família de qualquer interferência externa que seja contra a vontade de Deus. Invocamos o poder dos Elohim Astréia e Pureza para que coloquem os seus anéis e espadas de chama azul dentro, através e ao redor da nossa família, queimando e consumindo, queimando, consumindo, queimando e consumindo toda a energia corrompida e toda a bruxaria, magia negra, mal olhado, voodoo, satanismo ou macumba que possa ter sido enviado contra nós. Queime através, queime através, queime através. Consuma, consuma, consuma. Liberta, liberta, liberta. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde diz o mandala, o grupo, é porque você pode dizer: proteja a nossa mandala, proteja a nossa empresa, proteja o nosso escritório, o nosso trabalho, onde você trabalha, em vez de família. Na sequência, nessa mesma página, você encontra o chamado aos querubins de Deus. Os querubins, amados querubins de Deus, eles consomem tudo que é anti-amor. Vamos lá. Amados querubins de Deus, invoco-os aqui agora em nome do Pai e da Mãe Divina, para que protejam o amor, a união e a harmonia do meu lar e de toda a minha família. Mandem os raios rubi do amor divino para encher os nossos corações, protejam todos os nossos chakras de ataques externos do mal e de entidades que buscam sugar a nossa luz e energia. Expandam a chama do amor divino em nossos corações, aumentando o sentimento de caridade e de respeito ao próximo. Utilizem suas espadas e o julgamento do raio rubi e do Espírito Santo para nos libertar das imperfeições e de ataques físicos e espirituais. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Emocionante, né? Eu sinto a energia se transformando. A Luciane, nossa amiga de Curitiba, escreveu: olá, Paulo. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Em relação a este assunto de palavras negativas, já foi várias vezes dito a respeito que o cérebro não aceita a palavra não. Exemplificando: eu não sou gordo, eu não sou gordo, eu não sou gordo. O cérebro elimina a palavra não e aceita apenas o restante: eu sou gordo. Inclusive, você mandou um texto muito bom em Gotas de Sabedoria, As Palavras Têm Poder. Porque é muito comum a gente ouvir ou ler em livros de decreto as palavras negativas. A luz de Deus nunca falha. Aqui tem duas palavras negativas, inclusive eu sempre as substituo por a luz de Deus, que sempre atua. E detenha ou elimine. E depois dessas palavras vem várias outras palavras negativas, tipo energia negativa, violência e coisas assim. Outro exemplo: cure-me de tudo o que me impede de ser mais feliz. A lista é longa, Paulo.
Queria entender o porquê de, na hora de decretar ou afirmar, as pessoas usarem palavras negativas, ao invés de usarem apenas palavras positivas. Como funciona isso? Isso é a nível pessoal ou como ocorre? Eu gostaria que você me ajudasse a compreender isso. Por favor, me ajuda a entender esse assunto. Luciane, Curitiba. Luciane, antes de mais nada, eu acho que cada caso é um caso, cada frase é uma frase, cada decreto é um decreto. Eu precisaria ver cada uma delas para poder realmente te dar um parecer sobre cada uma. Mas, dentro do que eu entendi do que você falou, vou tentar te explicar. A luz de Deus nunca falha, e a amada, poderosa presença do Eu Sou é esta luz. Esta é uma das frases que está em um dos decretos da Summit Lighthouse, e Elizabeth Prophet a repete com frequência. No livro de ouro de Saint-Germain, vemos ainda outras frases onde o nunca é empregado. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha, e eu rendo graças por ter penetrado plenamente nesta luz, usando compreensão perfeita. Ou, grande e magistral presença, eu sou o que eu sou, eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria, e através desta força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo, minha experiência. Ou, eu sou a presença que nunca falha ou erra. Ou ainda, a presença eu sou que faz bater meu coração é a luz de Deus que nunca falha. E pela aceitação desta presença, meu poder para libertar minha energia e dirigi-la é ilimitado. Sabe, Luciane, Maria Lúcia Vieira sempre afirma que a luz de Deus nunca falha, mas eu pessoalmente gosto de dizer, como você, algo um pouco diferente. A luz de Deus sempre vence. Já meditei muito sobre isso, sabe? Pois afinal de contas foi Saint-Germain quem trouxe estas afirmações através de seu mensageiro Guy Ballard. A luz de Deus nunca falha. Como você, Luciane, eu fiquei pensando nisso muito tempo. Até que um dia eu entendi que a palavra nunca e a palavra sempre pertencem única e exclusivamente a Deus. Assim, sempre que a empregamos dentro da vontade divina, ela está bem empregada. A palavra nunca não é realmente negativa, pois é uma palavra que apenas indica que algo jamais acontecerá. Agora, o tempo e o espaço pertencem a Deus. Só Deus pode dizer o que jamais acontecerá. Elizabeth Prophet ensina que se dissermos algo como eu nunca mais vou fumar, e colocarmos um ponto final na frase e sem mais nada dizermos, provavelmente as forças do mal nos farão fumar novamente. É como se o diabo dissesse, não vai fumar, você vai ver se você não vai fumar. E Elizabeth diz que devemos afirmar assim, eu nunca mais vou fumar, vírgula, graças a Deus. Assim nós unimos a nossa frase a Deus, e o nunca ganha o poder daquele que tem o poder de dizer nunca. Só podemos afirmar a palavra nunca quando nos unimos ao dono do tempo e do espaço, que é Deus. Só podemos afirmar a palavra sempre também quando nos unimos ao dono do tempo e do espaço, que é o Senhor Deus. Assim, veja que a ótica das coisas pode ser um pouco diferente. As outras palavras negativas que você se refere, pelo que entendi, estão nos pedidos de julgamento. Detenha e elimine não são negativas, mas sim palavras necessárias para a purificação do planeta. Precisamos deter e eliminar as forças do mal. Sugiro a você ler a nossa aula sobre o julgamento na página dos ensinamentos. Ela é a aula 22, pedido de julgamento dos caídos. Outra palavra que você se referiu, energias negativas, violência, entre outras, essas também são palavras necessárias em pedidos de julgamento. Pois os mestres nos pedem, Luciane, para sermos específicos em nossos chamados. Se alguém comete uma violência, eu preciso utilizar a palavra violência para me referir à violência que causou mal a alguém. Sabe, Luciana e amigos, Deus espera que afirmemos o bem sempre. O grande problema está em afirmarmos o mal com tanta frequência em conversas fúteis entre familiares e amigos. Por exemplo,
um político rouba e vai para a televisão no Jornal da Globo. No mesmo momento, milhares de brasileiros, ao redor de suas televisões, afirmam que ele é um safado, bandido, e que vai conseguir se safar da cadeia. Afirmam que o Brasil é assim mesmo e que não tem mais jeito. Acho que todos nós já vimos esse filme. Isto é um decreto que jamais poderia ser dito assim. Precisamos falar diferente. Precisamos dizer: amado Deus Pai, Mãe divinos, pedimos sua intercessão divina neste caso, pedimos o julgamento deste político que tem se mostrado corrupto. Vejam que pedir o julgamento, amigos, não é o mesmo que pedir condenação. Tem uma grande diferença entre esses dois. Assim, Luciane, se puder, faça os seus comandos de luz sempre na forma mais positiva possível, mas isso requer treino. Não canso de me corrigir e buscar sempre falar o que eu quero e nunca o que eu não quero. É uma aula constante, o nosso povo fala errado, o brasileiro fala negativo o tempo todo. Nós convivemos nessa mandala, nós fomos criados nessa mandala negativa, de expressão negativa. Os canadenses falam tudo o que eles querem na forma positiva. Sempre dizem o que querem, não o que não querem. E o Canadá é um país organizado e que funciona. A Vilma, do Grupo Luz Violeta, conta o problema que está passando com a filha de 20 anos que está muito rebelde. Sabe, Vilma, sem entrar em detalhes do seu problema, eu sei que muitos de nós temos um problema parecido na família. É comum os jovens irem ao fundo do poço. Parece que as pessoas precisam sentir o peso de seus atos para conseguirem evoluir na luz. Depois que um jovem passa dos seus 16, 17 anos, precisamos cada vez mais parar de protegê-los, no sentido de tomarmos as suas dores. Eles precisam ser responsáveis por seus atos e é isso que os fará crescer. Uma moça de 20 anos não é mais uma criança. Muitas vezes eu vejo que a superproteção de alguns familiares atrapalha muito a evolução de seus filhos rebeldes. Não quero que pense que estou julgando o seu caso, mas eu sei que as mães são muito protetoras. Mas elas precisam entender que chega uma hora em que isso não é mais possível. Penso que você pode orar por sua filha e pedir a intercessão divina, isso irá ajudar. Pegue uma foto dela recente e ore com a mão esquerda em seu coração e a direita sobre a foto. Peça com toda emoção que Deus intervenha por ela, que lhe mostre o caminho. Vilma, se sua filha está sofrendo, agradeça a Deus por isso. Estude os ciclos cósmicos e entenda que se o eu superior dela permitiu que ela sofresse, é porque esta é a única maneira de educá-la. Deus se utiliza de nossos próprios erros para nos ensinar o caminho. O mais importante para resolvermos os nossos problemas é perguntarmos a Deus por que é que Ele permitiu que o problema chegasse até nós. As pessoas buscam uma vida perfeita e isso não existe na Terra. O nosso planeta é uma escola e esta escola exige muito de seus alunos. Vilma, as orações indicadas a Cláudia no início deste programa, para intercessão divina e harmonia dentro do lar, também poderão ajudá-la muito. A Lindaura nos pergunta: olá, uma amiga me falou de um livro que fala sobre mensagens dos pleidianos. Gostaria de saber se podem me dizer alguma coisa a respeito desse grupo de seres. Ela usou os termos os camisas brancas, os camisas pretas, para se referir aos grupos extraterrestres, que teriam uma conotação de bem e mal. Já ouviram falar a respeito? Muito obrigada, Lindaura. Lindaura, as Pleiades são formadas por 7 estrelas, sendo que a 7ª está invisível aos nossos olhos. Elas pertencem à constelação de Touro e a helíaca subida delas em maio era considerada por marinheiros como um sinal de tempo bom. Dizem que os pleidianos tiveram grande influência na construção das pirâmides do Egito. Os mestres nos falam dos pleidianos que estão no planeta para ajudar o desenvolvimento dos filhos da luz, mas eles não são considerados extraterrestres, no sentido da palavra. Os ETs são os extraterrestres que estão aqui com máquinas voadoras. Eles não são bem-vindos. Os emissários de luz, como no caso dos pleidianos, vêm em seus corpos sutis, sem a necessidade de naves espaciais. Eles são mensageiros da palavra viva da vontade de Deus. Duvido muito que essa relação de camisas pretas e brancas esteja relacionada a eles. Até onde eu pude pesquisar nos ensinamentos dos mestres, os pleidianos são seres de luz.
Lembro a vocês que estudamos exclusivamente as escolas da Grande Fraternidade Branca, fundadas depois da Rosa Cruz, a Escola Teosófica de Blavatsky, a Agni Yoga, o Movimento Eu Sou, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse. E assim sendo, nossas buscas são sempre feitas nos ensinamentos dessas escolas. Porém, devido ao grande material disponível, contamos com vocês para somarem, não apenas enviando perguntas para cá, mas também enviando informações que somem as nossas respostas, ajudando-nos todos a evoluir nesses ensinamentos. Em 1987, Arcanjo Uriel deu uma mensagem a Elizabeth Prophet para ser entregue à humanidade que dizia assim: ó alma envolta pelo barro, não podes voar e alcançar as Pleiades? Nós não temos nenhuma necessidade de naves espaciais para isso. Vocês precisam apenas do corpo solar imortal. Mover-se pelo espaço, para lá e para cá, é um ato divino. Estar em todos os lugares na consciência de Deus. Esta é a marca da alma expandida em sua cristandade, enquanto ocupa o tempo e a eternidade. Para terminar o programa de hoje, vamos ler uma gota de sabedoria enviada esta semana. Não tenho nada a dizer. É assim. Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como eu não era judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram, já não havia mais ninguém para reclamar. Pastor protestante Martin Niemöller, 1933, símbolo da resistência aos nazistas. Continuando. Primeiro eles roubaram nos sinais, mas não fui eu a vítima. Depois incendiaram os ônibus, mas eu não estava neles. Depois fecharam as ruas, onde não moro. Fecharam então o portão da favela, que não habito. Em seguida arrastaram até a morte uma criança, que não era o meu filho. Cláudio Humberto, 9 de fevereiro de 2007. Continuando. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É preciso agir. Bertolt Brecht, 1898-1956. Mas o primeiro deles foi Mayakovsky, poeta russo suicidado, após a Revolução de Lenin, que escreveu ainda no início do século XX. Um passeio com Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor de nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da nossa garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. Sabem, amigos, o que os mestres querem dizer quando nos dizem que precisamos aprender a dizer não e a expulsar o mal da terra e a nos preocupar uns com os outros? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Não podemos ver o mal acontecer na nossa frente sem tomarmos uma decisão, tomarmos a frente e lutarmos pela vida.